A gente vai falar sobre os reflexos dos nervos cranianos. Para chegar a esses reflexos, a gente tem que ter as conexões suprassegmentares. Os impulsos aferentes que chegam nos núcleos sensitivos dos nervos cranianos, eles tornam-se conscientes a partir do momento que são levados ao tálamo e do tálamo para as áreas do córtex cerebral. As fibras ascendentes encarregadas de fazer esse papel vão se agrupar do seguinte modo. Vamos ter as fibras do leminísculo trigeminal, do leminísculo lateral, as fibras vestíbulo-talâmicas e as fibras solitário-talâmicas. O leminísculo trigeminal liga o núcleo sensitivo do trigêmeo ao tálamo. O leminísculo lateral conduz os impulsos auditivos dos núcleos cocleares até o colículo inferior, e do colículo inferior vai para o corpo geniculado medial e daí para o tálamo. As fibras vestíbulo-talâmicas ligam os núcleos vestibulares ao tálamo e as fibras solitário-talâmicas ligam o trato solitário ao tálamo. Os neurônios motores, dos nervos cranianos estão sob o controle do sistema nervoso subsegmentar. É um sistema de fibras descendentes e a gente vai ter o destaque ali do trato córtico-nuclear. Este trato liga as áreas motoras do córtex cerebral aos neurônios motores dos núcleos das colunas eferente somática e eferente visceral especial, permitindo a realização dos movimentos voluntários. O trato córtico-nuclear corresponderia no tronco encefálico ao trato córtico-espinhal da medula. A diferença entre esses dois seria que o trato córtico-nuclear tem uma grande parte das fibras sendo homolaterais, não cruzando para o lado contralateral. E existem também as conexões reflexas. Essas conexões são importantes para os arcos reflexos, que se fazem ao nível do tronco encefálico. As fibras para essa conexão podem passar através da formação reticular ou do fascículo longitudinal medial, que é o fascículo de associação principal do tronco encefálico. O primeiro reflexo que a gente vai ver é o reflexo mandibular, ou mentoniano. A gente pesquisa ele percutindo o mento de cima para baixo, estando com a boca entreaberta, e a resposta esperada é o fechamento da boca por ação dos músculos mastigadores. A percussão do mento vai estirar os músculos mastigadores, ativando o fuso neuromuscular, que vai gerar um impulso aferente, que segue pelo nervo mandibular, atinge o núcleo do trato mesencefálico do trigêmeo, fazem sinapse no núcleo motor do trigêmeo, e onde vai ter um impulso eferente que vai gerar a contração dos músculos mastigadores, conforme demonstrado aí na figura. Próximo reflexo é o reflexo corneano, ou córnea palpebral. A gente pesquisa ele tocando a córnea com a... Esse é o reflexo corneano, ou córnea palpebral, que a gente pesquisa ele tocando a córnea com algodão, com a gaze molhada, que vai determinar o fechamento dos olhos bilateralmente, através da contração do orbicular do olho. O impulso aferente ele passa pelo ramo oftálmico do trigêmeo, pelo gânglio trigeminal e a raiz sensitiva do trigêmeo, chegando ao núcleo sensitivo principal e ao núcleo do trato espinhal deste nervo. Fibras cruzadas e não cruzadas, originadas nesse núcleo, vão conduzir o impulso até os núcleos do facial dos dois lados. De tal modo, a resposta motora se faz pelos dois nervos faciais, resultando no fechamento dos dois olhos. A lesão dos nervos do trigêmeo abole a resposta reflexa dos dois lados, bilateralmente, quando se toca a córnea. Do lado que estiver lesado, mas se você tocar a córnea do outro lado, que não está lesado, você vai gerar o reflexo normalmente, dos dois olhos. Já se você tiver a lesão no nervo facial de um lado, você vai abolir o reflexo apenas daquele lado. Tem o reflexo lacrimal, que é o toque da córnea com a gaze ou com o algodão, causa aumento da secreção lacrimal.
A via aferente desse reflexo é idêntica do reflexo corneano, contudo as conexões centrais elas vão fazer também uma conexão com o núcleo lacrimal, de onde saem as fibras pré-ganglionares do nervo intermédio do sétimo par, que chega ao gânglio pterigopalatino e daí vai para a glândula lacrimal. Outro reflexo que a gente tem é o reflexo de piscar, onde o objeto atirado contra os olhos vai gerar o reflexo de piscar, e se o reflexo for mais forte ainda pode até levar a mão à frente dos olhos. E é uma resposta reflexa que o impulso chega através das fibras aferentes da retina, que vão para o colículo superior através do nervo óptico, trato óptico, quiasma óptico, de onde saem as fibras que vão para o núcleo do nervo facial. O nervo facial, daí o nervo facial vai levar um impulso que vai chegar à pálpebra, fazendo com que aconteça a contração do orbicular do olho. Outro reflexo, a gente tem um reflexo de movimentação dos olhos por estímulos vestibulares, que é o reflexo do olho de boneca. Esse reflexo tem a finalidade de manter a fixação do olho no objeto quando a cabeça está se movimentando. Os receptores para esse reflexo, o receptor são as cristas situadas nas ampolas dos canais semicirculares do ouvido interno, onde existe ali um líquido, que é a endolinfa, e o movimento da cabeça causa um movimento da endolinfa dentro dos canais semicirculares. Esse movimento determina o deslocamento dos cílios, das células sensoriais da crista, que estimula os neurônios do gânglio vestibular, originando um impulso nervoso que segue pela porção vestibular do nervo vestíbulo coclear, que atinge os núcleos vestibulares. Destes núcleos saem fibras que ganham o fascículo longitudinal medial e vão para os núcleos do terceiro, do quarto e do sexto par craniano, determinando os movimentos dos olhos no sentido contrário da cabeça. Quando, entretanto, essas cristas dos canais semicirculares são submetidas a um estímulo exagerado, o comportamento é um pouco diferente. Os olhos eles vão se desviar de forma máxima para um lado, uma contração máxima dos músculos retos, e vão voltar rapidamente à posição anterior. Isso vai ser repetido várias vezes, vai gerar uma sucessão de movimentos assim, que vai gerar um movimento do nistagmo, aquele movimento de vai e vem. Outro modo de desencadear o nistagmo é você fazer o meato acústico externo, uma corrente térmica de água quente que vai determinar um movimento, que vai gerar um movimento de convecção da endolinfa no canal semicircular, que vai estimular as cristas a gerar um nistagmo. Se você usar água fria, você vai gerar o mesmo movimento, só que no sentido oposto, gerando um nistagmo no sentido oposto. A gente vai ter também os reflexos pupilares, que é o reflexo fotomotor direto e consensual. Quando o olho é estimulado por um feixe de luz, esses reflexos acontecem, a pupila se contrai e esse impulso ele é originado na retina, da retina vai para o nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, chega até o corpo geniculado lateral e, entretanto, ao contrário das fibras relacionadas com a visão, as fibras ligadas ao reflexo fotomotor não fazem sinapse com o corpo geniculado lateral, não fazem. Elas ganham o braço do colículo superior, terminando em neurônios da área pré-tetal. E daí saem fibras que terminam fazendo sinapse com os neurônios dos núcleos de Edinger-Westphal. Destes núcleos saem fibras pré-ganglionares para o terceiro par, que vão para o gânglio ciliar, e daí saem as fibras pós-ganglionares que vão terminar no músculo esfíncter da pupila. E o reflexo consensual é um impulso nervoso que cruza o plano mediano no quiasma óptico e na comissura posterior, e, neste caso, através das fibras que da área pré-tetal de um lado cruza para o núcleo de Edinger-Westphal do lado oposto. Então, da área pré-tetal também tem um cruzamento de fibras do núcleo de Edinger-Westphal do lado oposto.
por último, a gente tem o reflexo do vômito. O vômito pode ser desencadeado por vários triggers, vários gatilhos. O principal é a irritação da mucosa gastrointestinal, causada, por exemplo, por álcool, que estimula visceroreceptores, originando impulsos aferentes que chegam pelas fibras aferentes viscerais do vago, que chegam no núcleo do trato solitário, e daí saem fibras que levam impulsos ao centro do vômito, situado na formação reticular do bulbo. Deste centro saem fibras que se ligam a áreas responsáveis pelas respostas motoras que levam ao vômito, que são as fibras para o núcleo dorsal do vago, que são fibras pré-ganglionares, que fazem sinapse com a parede do estômago. Não, elas levam a inervação da parede do estômago e geram a abertura da cárdia. As fibras do trato retículo espinhal, que chegam à coluna lateral da medula, saem pelas fibras simpáticas pré-ganglionares, atingindo os nervos esplânicos, que chegam nos gânglios celíacos e levam impulso ao estômago, determinando o fechamento do piloro. Tem as fibras do trato retículo espinhal, que levam à contração do diafragma, e as fibras do trato retículo espinhal, que chegam nos músculos da parede abdominal. E tem também as fibras para o núcleo do hipoglosso, que levam à protusão da língua. E uma forma de testar o reflexo do vômito é botar um palito para fazer a uroscopia no fundo da garganta. Você tem ali um estímulo para testar esse reflexo.